Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês. Bom dia aí, Joaquim Pires. Bom dia, Landry Salles. Bom dia, Nazaré. Bom dia, turma de Parnaíba, de Rio Grande do Piauí. Nosso bom dia a todos vocês. E bom dia também à turma que está acompanhando aí pelo YouTube, tá? Um abraço a todos vocês. E olha, hoje nós vamos dar continuidade à legislação trabalhista. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com vocês aí. Hoje nós vamos trabalhar com o contrato de trabalho, tá? Tá aí, ó. Nossa pauta de hoje, nosso roteiro da aula. Nós vamos trabalhar contrato de trabalho, remuneração, jornada e descanso remunerado. Nós vamos em etapas, tá, pessoal? Nós não vamos colocar tudo isso de uma vez, porque é muita coisa para saber. Nós vamos especificar bastante a questão do contrato. E aí nós vamos estar estabelecendo com vocês as bases que definem um contrato de trabalho, em particular alguns tipos de remuneração, descanso e parte do empregado, descanso por parte do empregado. Então vamos ver aí, né, das teorias, as práticas e revisões também. Pronto? Então, vamos lá. Olha aí. Contrato de trabalho e remuneração, jornada de trabalho. Então, esse é o nosso tema principal hoje. Então, vamos lá para a gente entender bem direitinho essa questão do contrato de trabalho. Tá difícil aqui. Bom, a gente precisa conhecer alguns elementos, né, introdutórios do direito do trabalho, para que a gente possa identificar alguns princípios fundamentais do direito dos trabalhadores. Nós já vimos alguma coisa do direito, né? E também vimos alguma coisa da legislação trabalhista. Mas agora nós vamos fazer um aprofundamento do nosso estudo, principalmente em relação à relação de emprego, e vamos perceber também algumas especificações, alguns pontos a partir da lei que permite a gente dizer determinado caso ou não a modalidade de emprego, né? Vamos ver algumas hipóteses aí positivas e tudo mais. Nessa aula nós vamos estudar as espécies de contratos de trabalho e as formas de remuneração. E vamos também ver alguma coisa em relação à jornada de trabalho, tá bom? Então, tá aí nosso parte introdutória para vocês, tá bom? Cadê? Passa a tela aí para mim, por favor. Pronto, aí, já deu aí, né? Vamos ver aqui primeiro, né? Vamos fazer assim, para a gente situalizar mesmo. Porque, veja só, eu entendo assim, para a gente poder fazer ter um entendimento melhor dessa questão de contrato de trabalho, nós precisamos ter alguma situação. Né? Então, vamos ver uma situação, um problema, para a gente poder ter aí com vocês uma visão melhor. Então, vendo uma situação, um problema, nós vamos ter o seguinte, olha, como é que a gente vai poder interpretar, tirar o máximo do que está lá no conhecimento da legislação trabalhista, para que a gente possa interpretar bem. Vamos supor aqui, né, uma situação de contratação de empregados, vendedores de uma loja, né? Vamos ver aqui, ó, nem todos, essa situação que nós vamos ver, nem todos foram admitidos de uma só vez, ou seja, foram contratados em épocas diferentes. Alguns deles já estão há mais de um ano trabalhando, né, para a empresa e começaram a questionar algumas questões relacionadas à concessão de férias e também como o recebimento de alguns valores, né, a mais para gozo dessas férias nesse período. Além disso, os empregados também estão reclamando sobre a ausência de pagamento do descanso semanal, alegando direitos de tal valor. Nós já vimos, né? Muita questão, vimos a questão dos direitos dos trabalhadores. Aqui, a empresa contratou algumas pessoas e está acontecendo alguns probleminhas. Nessa empresa, o empreendedor, ele é um bom empreendedor, porém, ele não tem entendimento a respeito da legislação trabalhista e principalmente quanto aos direitos dos trabalhadores. E aí é que está ocorrendo alguns problemas. Né? Nossa situação, problema, vem aqui assim, ó.
nós estamos aí frente a isso, né? Ver alguns problemas, algumas reclamações. Os sócios da Lojas, né? Procuraram você como consultor, como um gestor, e você na qualidade de administrador dessa loja, para que você dê a solução para adequar essa situação e responder quanto aos direitos que devem ser garantidos para esses trabalhadores, principalmente relativo às férias e descanso semanal, que esses trabalhadores estão reclamando. Aí a pergunta que vem para vocês assim, né? Vimos aí que os trabalhadores estão reclamando, principalmente, olha aqui, estão reclamando a questão de férias e descanso semanal, são as principais reclamações que estão tendo, né? E aí, nós vamos pegar ter algum entendimento para que a gente possa dar subsídio para vocês atuarem nessa posição de consultor e dar o retorno aí para a empresa nesse sentido. Então, olha só, o que vocês têm aí nessa situação problema é exatamente os problemas, reclamações que as pessoas estão tendo em relação às férias, principalmente os adicionais, e também o descanso semanal. Bom? Então, nós vamos assistir essa aula hoje e ao final dessa aula de hoje e da próxima também, para vocês terem uma resposta, dar uma resposta mais completa aí para vocês, tá bom? E assim, nós vamos começar a falar, nós vamos começar a falar com vocês a respeito aí do contrato de trabalho. Vamos ver essa relação de emprego, alguns elementos fáticos também. Nós vamos ver também a natureza jurídica do empregador e a natureza jurídica do empregado. Então, olha, nós vamos conhecer aqui, para que a gente possa falar, né, de contrato de trabalho, nós precisamos conhecer o que é relação de trabalho, o que é relação de emprego, a natureza jurídica do empregador e a natureza jurídica do trabalhador, ou do empregado, né? E isso, para que a gente possa ter esse entendimento, nós precisamos saber aí muitas coisas relacionadas à relação de emprego. E é o que nós vamos ver aqui. Então, relação de trabalho, né? Vamos ver que nessa relação de trabalho é bem mais ampla do que uma relação de emprego. Então, a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho. Então, vamos conhecer bem direitinho aqui esse tópico, tá bom? Olha aqui, a relação de trabalho. Dentro da relação de trabalho, nós temos aí 3 espécies de relação. Uma relação é a relação de emprego, a outra é um trabalho autônomo e a outra é o trabalho avulso, tá? Então, temos aí uma ideia de relação de trabalho. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais para que a gente possa saber o que é realmente um empregado, né? Vou colocar aqui para vocês, nesse cantinho aqui, um destaque, para que vocês já comecem a pensar, né? Empregado tem um trabalhador, tem um contrato, e isso vai gerar um empregado, né? Dentro da relação de trabalho, que é um gênero, é bem mais abrangente do que a relação de emprego. Então, aqui na relação de trabalho, nós vamos ter aqui tanto a prestação de serviço por uma pessoa física, ou também com uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Professor, na relação de trabalho, uma pessoa jurídica também presta trabalho para outra pessoa jurídica. Presta, tá? Mas aqui, nós vamos ter também que dentro dessa relação de trabalho, nós podemos ter um trabalhador e temos aqui um contratante. Sempre nós vamos ter os dois lados, um trabalhador e um contratante, tá? Aqui no caso da relação de trabalho pura, nós temos que se aplica a legislação comum ou o Código Civil. Nessa relação de trabalho aqui, regulada pelo Código Civil, principalmente quando se trata da relação de trabalho que trata de serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas, sem a condição, sem os elementos necessários para caracterizar uma relação de emprego.
Agora sim, nós colocamos para vocês, nosso foco, pessoal, não vai ser na relação no trabalho avulso ou no trabalho autônomo, tá? Nosso foco vai estar na espécie relação de emprego. Então, a relação de emprego, uma das espécies, nós vamos ver que essa relação de emprego ela é bem mais restrita quando se comparar com a relação de trabalho. Então, é bem mais restrita. E aqui, nós vamos partir que dentro da relação de emprego, nós vamos ter um contrato de trabalho. Até aqui, nós estamos muito parecidos com a relação de trabalho, não é isso? Mas então é uma espécie, então tem lá. Também nós vamos ter aqui um empregado, agora a denominação não é mais trabalhador, e sim empregado, e vamos ter não mais agora o contratante, e sim o contratado, o empregado. Aqui, ó, vamos fazer aqui uma setinha para vocês terem uma ideia comparativa aqui desses dois aqui, tá? Olha aqui, eu vou até botar em azul aqui, olha aqui. Na relação de trabalho, nós temos a figura do trabalhador. Na relação de emprego, nós temos a figura do empregado. Na relação de trabalho, nós temos um contratante. Na relação de emprego, nós temos o empregador. A outra questão que diferencia bem aqui é exatamente que a legislação aplicada, no caso da relação de trabalho, é o Código Civil, e na relação de emprego, nós temos que é a legislação trabalhista. As legislações aplicadas já começa a ser distinta entre todos. Então, a legislação aplicada está aqui, e a legislação aplicada aqui é a legislação trabalhista. Então, deu para a gente começar a diferenciar bem essas coisas? Pessoal, é fundamental compreender essa diferença para que compreenda completamente a relação de emprego. Tá? Para que a gente não confunda aqui relação de emprego e relação de trabalho. É importante ter bem distinto essa questão, né, do que é uma relação de trabalho e o que é uma relação de emprego. Tá? Anotando para vocês que dentro da relação de trabalho, nós temos aqui três fontes aqui, né? Nós temos três tipos de relação de trabalho. Uma é o próprio relação de emprego, o trabalho autônomo e o trabalho avulso. Lembrando para vocês que na relação de trabalho, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica pode prestar esse trabalho. As denominações que se fala, quando nós falamos de relação de trabalho, nós chamamos trabalhador e chamamos contratante. Quando falo para vocês de relação de emprego, aí nós vamos ter o empregado e o empregador, tá? E nós vamos concentrar nosso estudo nessa parte aqui, que é a relação de emprego, tá? Então, vamos conhecer um pouco mais aqui o que é uma relação de trabalho. Então, professor, esse entendimento que a gente vai ter da relação de trabalho envolve o empregado também. Professor, mas nós estamos vendo o geral para depois a gente caminhar para a parte mais específica da relação de emprego. Então, nosso foco aqui ainda, nesse momento, nós vamos estar trabalhando com vocês com relação de trabalho, para ter uma compreensão maior, tá? Para a gente poder ter uma compreensão maior. Então, relação de trabalho, vocês já sabem que é regido pelo Código Civil. Então, não se aplica, nesse caso, a nossa CLT. E aqui nós vamos ter várias relações de trabalho. Veja só, nas relações de trabalho, nós sabemos aí que sempre vai haver um desequilíbrio. Vai haver sempre um desequilíbrio, e esse desequilíbrio é
justamente que vai ter, a própria legislação vai dar uma certa prioridade para o trabalhador, nesse caso. Tá? Então, vai se valer aqui a primazia da realidade. Significa que, quando nós falamos de primazia de realidade, significa que a realidade tem um valor maior do que propriamente o que está escrito no papel. Ô professor, mas como é? Vamos dizer assim, você foi contratado para realizar um serviço, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, você foi contratado para fazer um trabalho, vamos dizer assim, de limpeza de uma determinada área da empresa. Aí sim, você foi contratado para fazer um trabalho, fazer uma limpeza, por exemplo, de uma área de 10 mil metros quadrados, ou seja, um baita de um galpão, para você fazer o trabalho de limpeza ali por um determinado período. E aí, o contratante lá pega você foi contratado para fazer limpeza, aí ele pega você lá para poder fazer uma operação em uma determinada máquina, ou então para consertar alguma outra coisa. Então, a realidade não é ali no contrato que está escrito, você foi contratado para fazer o trabalho de limpeza, e aí o que você está fazendo? Manutenção, na parte elétrica, na parte hidráulica, é outro serviço. E isso é que diz o seguinte, que vale é a primazia da realidade. Se a realidade você foi contratado para fazer o trabalho de limpeza, mas você está fazendo também o trabalho de reparo hidráulico, reparo elétrico, então você está fazendo outras coisas. E essa realidade é o que vai prevalecer, porque você está fazendo outros trabalhos. Veja só, dentro das relações de trabalho, nós vamos ter aqui o profissional autônomo. Aqui, pessoal, guardem bem essa questão. O profissional autônomo, ele não é subordinado a um chefe, a uma pessoa. Ele faz um contrato de trabalho e não de subordinação. E, professor, qual é a diferença desse negócio de subordinação? Veja só, quando você tem um contrato de trabalho, você fez um contrato de trabalho para fazer o trabalho de limpeza. Então, qual é a tua obrigação, qual é o teu compromisso nesse contrato? Realizar a limpeza. Aí tem lá todas as especificações de como é que tem que ser a limpeza, que tem que varrer, que tem que passar aspirador de pó, tem aquele monte de coisa lá que está lá no contrato. Então você está cumprindo exatamente o que está no contrato. O contratante pode ter exigência em relação a esse tipo de atividade? Pode. Porém, você não é subordinado a um chefe. Você tem lá uma pessoa que vai controlar o teu trabalho, perfeito. Isso aí não é problema, né? Ok? E assim, quando nós falamos de não haver subordinação, significa que o empregador, o contratante, não tem poder sobre a atividade do empregado. Então, o empregador, ele quer saber o seguinte, o contratante, ele quer saber que aquela área foi limpa e foi feita a parte de higienização conforme previsto no contrato. Porém, ele não pode chegar lá e dizer, não, você tem que passar o pano, você tem que varrer primeiro, você tem que... Não, não pode. O trabalhador, ele é que vai fazer, né? O trabalhador, ele que vai escolher como é a melhor forma que tem para ele executar o trabalho. Aí, nesse caso, o contratante não vai dizer qual é a melhor forma, tá? Agora, se o trabalhador fizer de uma forma em que é mais custosa para ele, o problema vai ser dele, porque ele é um autônomo, ele decide como é que ele vai fazer aquele trabalho de limpeza, né? Nesse caso, pessoal, olha aqui, ó, nós temos aqui que essa atividade, nesse caso, o trabalhador, ele atua, né, com um nível de risco relativo àquela atividade. Aqui, como exemplo para vocês têm aqui, olha, um corretor de imóveis, um leiloeiro, um chaveiro,
mas pode ser que tenha uma empresa de limpeza também que faça isso, tá? Olha aqui, se enquadra nesse contexto dessa relação de trabalho os profissionais que trabalham em salão de beleza, no formato de parceria profissional e que tem aí um contrato entre as partes, entre o salão de beleza e o profissional. Esse é um outro exemplo para vocês de uma relação de trabalho. Ocorre também, nesses casos de relação de trabalho, uma terceirização. É uma empresa que presta serviço para outra. É o caso normalmente que se usa aí a questão da limpeza ou de segurança, que tem uma empresa especializada em limpeza e tem lá uma empresa especializada na parte de segurança. E aí, um contratante contrata essa empresa para fazer esses trabalhos. Normalmente a instituição financeira, os bancos normalmente já fazem isso, tá? E aqui a gente vai ver que é uma empresa contratando outra empresa, normalmente é para vigilância, segurança e limpeza. Outra característica dessa relação de trabalho é que ela é temporária, é transitória. Normalmente aqui acontece por um determinado período, tá? E aí pode haver até um acréscimo do serviço extraordinário? Pode, não tem problema, né? Não há necessidade, mas é sempre transitória, tá? Aqui nessa relação de trabalho, né, a nossa legislação trouxe para cá o estagiário. Eu vou dizer para vocês aqui, eu tenho que colocar um ponto crítico, tá? Eu tenho que colocar um ponto crítico para vocês. Eu particularmente não concordo o que a legislação fez, trazer o estagiário para a relação de trabalho e não de emprego, tá? Não concordo, mas é o que está na legislação. Mas aqui, veja só, nesse caso do estagiário, aqui, o foco para o estagiário é o ato de aprender, de adquirir uma prática mediante uma supervisão, tá? E aqui, essa atividade, como ela tem um foco de aprendizado, ela não entra no prol da atividade, labor da atividade empresarial, né? Mas o foco aqui é o aprendizado, ok? Também temos aqui, enquadrando nesse tipo de relação de trabalho, os trabalhos eventuais. Aqui, pessoal, são trabalhos sem continuidade, que é contratado assim, por um determinado período para que faça aqui. Aqui também, quando ocorre uma situação dessa, de um contrato intermediário, aqui, pessoal, ocorre uma subordinação temporária também, tá? Professor, o senhor tinha dito que não, mas aqui, no caso do eventual, é um trabalho por um determinado período, ele tem uma certa subordinação, sim, tá? Mas está relacionado a uma parte bem específica, tá? E assim, nesse caso, o trabalhador não assume o risco, tá? Não assume o risco do negócio. É diferente quando eu falo do trabalhador autônomo, que o trabalhador autônomo, ele assume risco, tá? Aqui, no eventual, ele não assume o risco. Qual é o tipo de profissão que se enquadra muito aqui? Pessoal, aqui se enquadra o chapa. O chapa, pessoal, é aquela pessoa que é contratado num sentido de subordinação, tem até uma subordinação temporária, para fazer carga e descargas em caminhões, em navios, tá? Em aviões. É aquela pessoa que vai estar fazendo a carga e descarga lá. Normalmente aqui, esse tipo de trabalho aqui, ele tem um agente que faz uma intermediação, tá? Então, é esse trabalhador avulso aqui. Bom, avançando um pouco mais, vamos ver agora o conceito de empregador, tá? Nós vimos ali o conceito, toda a parte mais geral, vamos ver agora empregador. Empregador, pessoal, conceitualmente, são as empresas, seja ela coletiva ou individual, né?
Essa é um conceitualmente. Nós estudamos no começo do curso o que é uma empresa individual, o que é uma empresa coletiva. Então, essa é a característica, né, dentro do conceito de empregador. Esse conceito, pessoal, está previsto no artigo 2º do CLT. E veja só, o empregador, ele tem uma característica muito importante, que é a alteridade. Essa alteridade, ela é... O sentido dessa alteridade é que o empregador, ele assume risco pela atividade. Professor, o que é negócio é esse aí de risco de atividade e tal? É só, se você montar um negócio, vamos supor, botou uma lanchonete, botou uma panaria, botou uma banca no mercado, ou uma grande multinacional, se a empresa quebrar, o negócio não der certo, o que acontece? O problema é do empregador, não é do empregado. Ah, é verdade. Então, aqui, ó, o risco que se assume é do empregador, o risco da atividade econômica. Se essa atividade... o camarada escolheu para botar uma pizzaria, mas botou a pizzaria lá... Está muito longe, professor. Se ele botou lá, o problema é dele. Ele te contratou, ele que deveria fazer o estudo de mercado melhor, fazer o estudo bem do seu plano de negócio, para poder botar o empreendimento no lugar onde daria certo. Então, esse risco é do empregador e não é do empregado. Tá? Veja só, equipara-se também ao empregador, previsto lá na CLT, artigo 2, parágrafo 1º, que os profissionais liberais, aí temos aí advogados, médicos, dentistas, algumas pessoas que trabalham como a atividade profissional liberal. As instituições beneficentes, aí as Santa Casas e outras mais, as associações recreativas e outras entidades sem fins lucrativos. Na verdade, assim, essas entidades, tanto a empresa como as entidades equiparadas, é que adquirem ou contratam empregados. Quem é que se equipar aqui? A denominação que se dá para esse empregador, ele pode ser tanto do meio urbano, do meio rural, como também empregador doméstico. O empregador doméstico é o quê? É aquela família que contrata uma pessoa para fazer. Tá? Vamos avançar um pouco mais nesse conceito e ver a natureza jurídica desse empregador. Então, vendo agora a natureza jurídica do empregador, nós podemos ter aqui com vocês que um grupo econômico... Aí, pessoal, quando nós falamos de grupo econômico, nós estamos vendo que são várias empresas ao mesmo tempo, né? Que exerce uma atividade econômica, tá? Nesse caso, o grupo econômico não alcança aquelas atividades sem fins lucrativos. Lembra aqui, as instituições beneficentes, né? As associações recreativas e outras sem fins, não alcança esse conceito de empregador grupo econômico, né? Aqui, veja só, aqui não há uma caracterização, né? Assim, pode até não ter uma caracterização jurídica, mas pode ter várias empresas e diz lá, grupo econômico e tal, não sei o que e tal, né? Aqui é uma mera forma de identificar os sócios, tá? É uma mera forma de fazer uma identificação dos sócios. E essas empresas, elas atuam de forma conjunta com interesse integrado. Ô professor, como é que é esse negócio aí? Vamos supor assim, tem um supermercado, e esse supermercado ele vende muito arroz. Aí o que acontece? Esse supermercado coloca lá uma máquina de descascar, ou fazer um ensacamento lá, fazer um ensaque lá de arroz em pacotes de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos e tal. Mas não é o supermercado, é uma empresa à parte que o supermercado botou, que está
tratando da questão de interesses do próprio desse grupo econômico, porque, veja só, ele compra o arroz lá do produtor, processa esse descascamento do arroz, né, e embala em pacotes. Assim ele faz com farinha, faz com várias coisas também. Ô professor, como é que eu identifico que tem esse tipo de coisa? Aqui em Teresina, numa rede de supermercado, eu já vi aqui algumas marcas, né, do produto, que tem lá o nome do supermercado. Supermercado fulano de tal. Ou então supermercado, compre menos, né? Tá lá. E lá na embalagem do produto, tá lá, escrito, né? O nome do supermercado. Mas se vocês olharem no rodapézinho lá, vocês vão ver bem aqui assim, no finalzinho lá da embalagem, que vai estar lá. Produzido por fulano de tal, embalado por fulano de tal. Produzido por fulano de tal, engarrafado por fulano de tal. Isso é esse que caracteriza. Então nós vamos ter aqui um grupo de empresas. Aqui, pessoal, já é a definição já dessa nova reforma trabalhista, tá? Lá na CLT, parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 2º, que tem lá, que são pessoas jurídicas distintas, ou seja, tem lá uma empresa, máquina de arroz lá para beneficiamento de arroz, e tem outra empresa lá, que é o supermercado ou outra coisa. Então pode ter uma empresa de transporte também no meio, para transportar e tudo. Né? São pessoas jurídicas diferentes, distintas umas das outras, que têm direção, controle e administração de um único empregador. Pessoal, aqui, quando a gente fala um único empregador, vamos colocar assim de uma maneira para vocês bem... Vamos colocar de uma maneira para vocês assim, bem simples. É quando tem várias empresas que tem um dono só. Professor, mas o senhor disse que a empresa societária tem mais de um... aqui para a gente colocar de uma maneira simples, para ficar bem entendida, essa questão de um único empregador, a gente está entendendo como se fosse um único dono. Mas aí, vou explicar para vocês. Quando eu falo único dono, pode ser lá uma família, tá? Aí tem a família lá dos, né? A família... E aí tem lá, a empresa tem como sócio, o pai, o filho, a esposa, tudo mais. Mas quem é o dono? O dono é o único só, aquela família mesmo. Então, é um único empregador que tem lá, né? Normalmente a gente recebe, essas empresas aí recebem alguns nomes mais bonitos, tudo mais, como hold, consórcio, coligadas, né? Subsidiárias, né? Nós temos aí a nossa Petrobras, né? Que tem como subsidiária uma distribuidora de combustíveis, tá? Aí temos algumas situações para colocar para vocês. Olha aqui, ó. A execução solidária, né? E aí deve constar na ação, quando houver uma ação, você tem uma coisa, né? Há uma responsabilidade solidária, deve constar na ação, desde o conhecimento, tá? E aí, pessoal, não se admite a inclusão de pessoa jurídica na fase de execução. Isso, veja só, se você estiver trabalhando por um grupo empresarial e tiver algum tipo de reclamação trabalhista, você vai reclamar de alguma coisa. Não está pagando. Lembra daquela loja nossa lá? Que não estava pagando lá as férias ou os acréscimos. Quando você vai fazer uma reclamação trabalhista, nesse caso, você já coloca todas as empresas do grupo empresarial. Professor, e eu estou trabalhando lá naquela máquina de arroz, lá naquela empresa lá, que descascadora de arroz. E aí eu fui, o pessoal não estava me pagando as férias, não estava me pagando o 13º, e eu vou fazer uma reclamação trabalhista. Você vai colocar o quê? A máquina, a empresa lá, beneficiadora do arroz, mas também vai colocar o supermercado. E isso vai acontecer o seguinte, olha, vai ter a responsabilidade solidária
de todas as empresas que você colocou ali do grupo empresarial. Não só uma. Professor, o meu tio trabalhava aqui, numa beneficiadora de arroz, que era lá do mesmo dono lá do supermercado, e a empresa lá de beneficiadora de arroz lá quebrou. E ele não recebeu nada. Se ele moveu uma ação e colocou também o supermercado, ele vai receber do supermercado. A empresa lá beneficiadora de arroz quebrou, olha, o supermercado paga, faz parte do grupo econômico, tá? Mas também temos uma outra questão além do grupo econômico, que é a questão da sucessão de empresas. Aqui, pessoal, acontece o seguinte, né? Vamos dar um exemplo para vocês. Eu tenho que citar o nome do grupo empresarial. Não gosto muito de fazer isso, mas vamos dizer assim. Nós tivemos aí duas instituições financeiras, né? Tínhamos ali o Unibanco e tínhamos o Itaú. As duas juntaram e formaram uma. E isso é o que a gente está falando assim. E quem é que ficou? A gente tinha lá o Unibanco e tínhamos o Itaú. Essas duas aqui juntaram e ficou só o I. Então aí é uma sucessão. Nesse caso, pessoal, o empregador continua o mesmo, ele continua lá tendo a responsabilidade societária, porque na verdade assim, mudou, foi só o dono do negócio, mas aí não. A coisa continua lá. Normalmente isso acontece com empresas SAs, que tem muito esse tipo de coisa. Ou então, as empresas vendem suas ações em bolsas. Eu vou perguntar para vocês bastante direto. Vocês conhecem, sabem, quem são os donos daquelas empresas que aparecem lá na rede, nas bolsas de valores? Hoje é um, amanhã é outro, né? Todo dia estão negociando as ações, não tem? Tem. Aí quando vocês verem essas empresas que tem lá no finalzinho SA, né? E ainda ver que é uma sociedade aberta, de capital aberto e tudo mais, aí todo o tempo está mudando de dono. Tá? Estão vendendo ações, estão comprando, pode estar mudando. Mas também pode acontecer, né? Como aconteceu aqui o caso, uma fusão, e aí juntou duas para fazer uma. Aqui, pessoal, quando eu falo fusão, necessariamente não precisa mudar o nome, tá? Aí uma decisão lá, né, negocial, porque assim, muitas das vezes, né, essa fusão acontece. Vamos colocar aqui de forma diferente aqui para vocês, né? Olha só. Esses três tipos aqui, tá? Vamos colocar aqui para você. Não, é a caneta aqui. Vamos aqui, a vermelhinha. Vamos supor assim, eu tenho uma empresa A e tenho uma empresa B, tá? Primeira situação de incorporação, né? Colocando aqui, eu coloquei o A maiúsculo e o B minúsculo para vamos botar até menorzinho um pouquinho, né? Vamos botar aqui até menorzinho um pouquinho, tá? Aí eu tenho aqui uma empresa B, que é pequenininha. Isso acontece muito. A empresa A, ela incorpora a B, e aí ela pode continuar sendo, né, aqui, ela vai incorporou, e aí você vai ter somente a empresa A. Ô professor, dá um exemplo desse negócio aí pra gente aí, porque já tá difícil para me entender esse negócio de uma empresa pequena e tal, foi engolida mesmo. Antigamente a gente tinha no Brasil uma instituição financeira que tratava da questão habitacional chamada BNH. A Caixa Econômica incorporou, foi uma incorporação do BNH. Então a parte toda do crédito imobiliário foi para onde? Foi para o BNH. E é isso aí. Bom? Então agora vamos apagar isso aqui para a gente ver outra questão agora que está aqui embaixo para vocês, tá? Vamos ver aqui a fusão, tá? A fusão aqui, pra gente, vamos colocar aqui, vou ter que colocar, se eu tenho uma empresa, vamos colocar do outro jeito, né? Aqui não, vamos apagar aqui, vamos botar aqui, esse daqui.
Aí eu tenho aqui a empresa A e tenho a empresa B, né? Se nós estamos falando de fusão, nós estamos dizendo aqui que A mais B vai formar uma empresa C. Juntou-se as duas e agora ficou uma empresona grandona. Tá? Aí temos alguns exemplos brasileiros, que a gente não gosta muito de falar marca, mas deveria até falar, né? Temos aí várias delas que acontece isso, principalmente nesse ramo de móveis elétricos, já aconteceu várias, tá? Isso normalmente acontece porque, às vezes, assim, os dois empreendedores, né, eles acham que fica melhor se estiverem juntos, vão ganhar mais força entre eles, tá? E assim, nós podemos também dizer para vocês agora, vamos pegar aqui esse mesmo exemplo aqui, e aí eu tenho agora, no caso aqui da cisão, eu tenho aqui ó, uma empresa Azão, e essa empresa grandona, já aconteceu aqui no Piauí? Aconteceu. E aí, assim, vamos supor lá que são dois irmãos que são sócios, e aí com o tempo as famílias começam a crescer, e aí essa empresa, ela divide em empresas, vamos botar, B e C. Ficam duas empresas diferentes, né? Ou então, pode acontecer o que a gente chama de alienação, que é a venda, assim. O que acontece com tudo isso aqui? Com tudo isso aqui que aconteceu, de incorporou, fundiu e tudo mais, nada afeta os direitos dos trabalhadores. Continuam os mesmos direitos do trabalhador. Todos aqueles direitos, férias, 13º, tudo continua, não afeta os direitos do trabalhador. Mas nós vamos continuar falando desses assuntos, mas é na próxima aula que o tempo nosso já está no limite.